Olá! Hoje a gente mergulha nos conceitos fundamentares do capítulo 1 da norma API 520, parte 1. A nossa fonte é esse documento técnico, né? Super importante para quem trabalha com dispositivos de alívio de pressão em refinarias. Vamos, assim, tentar destrinchar a base dessa norma. Isso aí. Certo, vamos lá. O capítulo 1, ele funciona como o alicerce mesmo. Ele traz a introdução, define aqueles termos essenciais que vão aparecer o tempo todo. Uhum. E também lista outras publicações que são referência. Entender isso aqui bem é, tipo, passo zero antes de pensar em cálculo ou escolher equipamento, né? E o que é fascinante aqui é a necessidade, assim, absoluta de precisão na linguagem técnica. Numa norma como a API 520, cada palavrinha tem um peso enorme, É sabe? verdade. Essas definições, elas criam um vocabulário comum que é nossa indispensável para a segurança. É a estrutura onde todo o resto se apoia. Perfeito. E falando nisso, a seção 1.2, que traz as definições, é o coração do capítulo. Vamos focar um pouquinho nas pressões do sistema, ali no item 1.2.3.2. A gente começa com a pressão máxima de operação, Certo. que é basicamente o pico de pressão que se espera no dia a dia, na operação normal da planta. Exato. Aquela pressão rotineira, vamos dizer. Isso. Aí, logo depois, vem um conceito que é central, a pressão máxima admissível de trabalho, a famosa PMTA. Em inglês, o pessoal chama de MAWP. Isso, MAWP, que é, assim, o limite máximo de pressão manométrica que aquele vaso específico pode aguentar com segurança, considerando a temperatura de projeto dele. E é fundamental entender, né, que a PMTA não é um valor tirado do nada. De jeito nenhum. Ela vem direto das regras de projeto do vaso, sabe? Baseada na espessura real das partes dele, já descontando qualquer coisa para corrosão. E é essa PMTA que, na grande maioria das vezes, vai ser a referência para a gente ajustar a pressão de abertura da válvula de alívio que protege o equipamento. Exatamente. O que já conecta direto com a pressão de ajuste, ou set pressure. Essa é a pressão específica, ali na entrada da válvula, Aham. que faz ela começar a abrir. É o gatilho mesmo, né? O ponto de partida para o alívio. É o start. E aqui, Pedro, é bom ter atenção para não confundir dois termos que às vezes causam uma certa confusão: acumulação e sobrepressão. Parecem iguais, mas não são. Ah, essa é clássica. Explica pra gente. Então, a acumulação é o quanto a pressão tem permissão para subir acima da PMTA durante a descarga da válvula. É um valor que os códigos permitem, normalmente em percentual da PMTA. Entendi. E pode variar, por exemplo, numa contingência operacional comum, se permite menos acumulação do que num cenário de incêndio, que é mais crítico. Faz sentido. E a sobrepressão? Já a sobrepressão, ela é o aumento de pressão acima da pressão de ajuste que a válvula precisa para conseguir atingir a capacidade total dela, a vazão nominal. Ah, então é relativo à pressão de ajuste, não à PMTA diretamente. Exatamente. A sobrepressão só vai ser igual, numericamente, à acumulação se e somente se a pressão de ajuste for cravada na PMTA. Entendi. E olha, isso levanta uma questão importante. Se você confunde isso na hora de dimensionar, principalmente se a pressão de ajuste estiver abaixo da PMTA, você pode acabar com uma válvula pequena demais para o serviço. Afeta a segurança do cálculo, não é só teoria. Nossa, perigoso mesmo. E a dinâmica da válvula não para por aí, né? Tem também o tal do blowdown. Que nome, hein? Pois é, o blowdown, ele é basicamente a diferença entre a pressão que a válvula abre, a pressão de ajuste, Certo. e a pressão em que ela fecha completamente de novo, que é a pressão de fechamento. Ah, então ela não fecha exatamente na mesma pressão que abriu. Aqui é onde fica realmente interessante. Não fecha, e essa diferença, o blowdown, ela é essencial. É ela que evita que a válvula fique batendo, sabe? Abrindo e fechando rapidinho ali perto da pressão de ajuste. É tipo um chattering. Isso evita essa instabilidade e o desgaste prematuro da válvula. Garante que, depois do alívio, a operação volta ao normal de forma mais estável. Entendi. Bem pensado. E para a gente fechar essa visão geral do capítulo 1, não dá para esquecer da seção 1.3, das publicações referenciadas. Ela mostra que a API 520 não é uma ilha, né? Ah, o ecossistema normativo. Exatamente. Ela conversa direto com outras normas super importantes, tipo a API 521, que fala de sistemas de despressurização, a 526 sobre válvulas flangeadas, a 527 sobre testes de vedação e, claro, o código ASME para vasos de pressão. É tudo interligado. Então, resumindo a ópera,
PMTA, pressão de ajuste, acumulação, sobrepressão, blowdown. Isso tudo não é só sopa de letrinhas técnicas. De forma A alguma. aplicação correta, entender direitinho o que cada um significa, é vital para a integridade e para a segurança das plantas de processo. A precisão aqui é literalmente sinônimo de prevenção. Com certeza. Essas definições são a linguagem comum, sabe? O idioma que permite que engenheiros, técnicos, todo mundo aplique do jeito certo os procedimentos de cálculo, de seleção, de instalação, que vem nos capítulos seguintes da API 520 e nas outras normas. Sem essa base firme do capítulo 1, a aplicação correta fica comprometida. Fica então a reflexão para o pessoal que nos ouve, pensando nessa precisão toda que a norma existe para definir essas pressões. Como será que pequenas variações que acontecem na vida real, nas condições de operação, ou talvez até uma interpretação um pouquinho diferente desses termos lá no campo, como isso poderia impactar a segurança de uma instalação inteira, mesmo quando os cálculos no papel parecem estar perfeitos? É algo para se pensar, né? É uma ótima reflexão. A teoria e a prática precisam andar juntas, sempre com foco na segurança.